Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Neste momento, mais uma vez aqui na noite desse dia, eu quero vir trazer uma pequena palavra para os amados irmãos. Como sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero falar de Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode proporcionar a mim, nem a você, nem a nós. Mas eu quero falar simplesmente de Jesus Cristo, do que Ele foi, do que Ele é e do que Ele sempre haverá de ser. Porque lá atrás, no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 26, somente na parte A das Escrituras Sagradas, do livro de Gênesis 1:26, somente a parte A. E diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só aí. Veja bem, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez a mim, Ele fez a você, Ele fez a todos nós a sua imagem e a sua semelhança. E uma pergunta eu vos faço: por que será que o Senhor fez a todos nós a sua imagem e a sua semelhança? Ele simplesmente nos fez a sua imagem e a sua semelhança, não para sermos deuses ou semideuses, como hoje os homens se colocam dentro da igreja, como hoje as mulheres se colocam dentro das igrejas, como semideuses, buscando para si glória. Quando a Bíblia relata que Deus não divide a glória dele com ninguém, glória somente a Deus. Mas Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para que tão somente nós viéssemos a fazer dentro daquilo que Ele nos permite fazer, porque a própria palavra de Deus, ela diz que nada acontece sem que Deus não permita. Não cai uma folha de uma árvore, não cai o fio do cabelo de um homem sem que não haja permissão de Deus. Então Ele fez a todos nós, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, para que com a bênção dEle, para que com aquilo que Ele permita que nós viemos a fazer, nós viéssemos a dar continuidade no que Ele fez. Simplesmente por isso, Ele não nos chamou para sermos semideuses. Ele não nos chamou para fazermos. Ele não nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para nós trazermos coisas bizarras para dentro da sua casa, para que nós viéssemos a trazer escândalos para com o seu nome. Ele não nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para que nós viéssemos a trazer soberba para nós. Ele não nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para que viéssemos a ser ricos, milionários, prósperos, dentro de uma prosperidade que hoje se pregam. O Senhor nos chamou para sermos abençoados. Ser abençoado é uma coisa, ser rico e próspero é outra completamente diferente.
Porque eu vejo em meio à Bíblia que Deus chamou homens pobres e os abençoou. E chamou homens ricos e tirou a sua riqueza. Veja bem, Deus fez a todo ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Mas em meio a esses homens e a essas mulheres, Ele chamou alguns em meio à sua pobreza e os abençoou, sem que esses homens e essas mulheres buscassem ser abençoados. Veja bem, buscassem riqueza, buscassem ser prósperos, foram levados à prosperidade, foram levados à riqueza, porque Deus assim o fez. Não que eles buscassem, pelo contrário, eles buscavam a Deus. E Deus, em meio a esses, que também nos fez a sua imagem, a sua semelhança, em meio a muitos, Deus chamou eles em meio à sua riqueza. E Deus tirou as suas riquezas. Veja bem, Deus muitas das vezes chamou os pobres e os abençoou largamente, como também chamou muitos ricos e tirou as suas riquezas. E Deus fez a mim e a você, a sua imagem, a sua semelhança, somente para que nós dessemos continuidade no que Ele começou lá atrás. E continuou com Cristo, seu Filho. E uma vez ascendendo, Jesus ascendendo para sentar à direita de Deus Pai, nos deixou este legado, esta incumbência de nós darmos continuidade. Veja bem, completamente diferente do evangelho ridículo, falso, anátema, nojento, que está desviando o homem dos caminhos de Deus. Porque quando eu tiro o coração do homem de Deus e coloco no visível e no palpável, eu tiro o homem da presença de Deus. Então esse é o evangelho que se pregam hoje. O evangelho do visível e o evangelho do palpável, o evangelho das conquistas, o evangelho da prosperidade, o evangelho da riqueza. É esse evangelho que se tem pregado hoje. Mas não foi para isso que Deus fez a mim nem a você. Não foi para isso que Deus nos criou e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou a mim e a você para que nós dessemos frutos. Porque Jesus Cristo, Ele deu frutos quando veio em carne. Quando ali João diz que o Verbo se fez carne, Jesus Cristo deu frutos. E Ele não viveu na riqueza. Nós podemos ver desde o primeiro homem, Adão. Deus quando cria Adão, veja bem, Deus quando cria Adão, Deus deu este mundo para que Adão governasse. Ele mesmo diz para Adão, dê nome a tudo e governe. Mas ele não soube administrar esta responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos. E uma vez expulso do paraíso, ele teve que arar a terra. A Bíblia em nenhum momento diz que Adão, a Bíblia em nenhum momento diz que Adão era rico. Em nenhum momento a Bíblia relata que Eva era rica. Em nenhum momento a Bíblia diz isso.
Eles dizem, a Bíblia relata que eles viviam uma vida comum. Mesmo em meio ao seu pecado lá atrás, comendo da árvore do fruto do conhecimento, mas uma vez sendo retirado do Éden, eles viveram uma vida comum. E foi essa vida comum que eles passaram para os seus filhos, Caim e Abel, e os demais outros. Quando um quis ser mais do que o outro, acontece o primeiro homicídio na face da terra. E aquele que por querer ser mais do que o outro foi amaldiçoado por Deus. E até aquele que viesse tocar na vida daquele que Deus amaldiçoou, seria também amaldiçoado. Veja bem, olha a diferença do evangelho que tem se pregado hoje para o evangelho lá de trás, desde o Antigo Testamento. Olha só o que o homem está fazendo com a palavra de Deus. Nós podemos ver que Noé, Abraão, Moisés, José, Josué, Samuel e todos aqueles homens, Ruth, Noemi, Sara, Davi. Muitas das pessoas às vezes me indagam, pastor, Davi era um homem rico. Ele foi levado a uma situação, porque ele era um menino humilde, vivia lá embaixo cuidando das suas ovelhas, melhor dizendo, das ovelhas de seu pai, tendo ali a oportunidade de matar um leão, matar um urso, até que um gigante filisteu afronta o povo de Israel, o exército de Israel, e aparece uma oportunidade para Davi mudar a sua vida. Ele não buscou riqueza, porque até então ele não sabia o que estava acontecendo no campo de batalha. Ele simplesmente foi até lá, aquele lugar, e levar alimento para os seus irmãos, por uma ordem de seu pai. Veja bem, Moisés foi criado num berço rico, mesmo não sendo filho da mulher de Faraó, nem tampouco neto de Faraó, mas achado no ribeiro. Ele foi criado porque ele foi achado pela filha de Faraó, levado para o castelo. Olha só, ele não pediu para ser rico, ele foi levado a uma situação. Mas Deus, quando chama, tira toda a riqueza dele. Veja bem, ele era um homem rico quando recebe seu chamado aos 40 anos de idade. Deus prepara ele mais 40 anos, e durante mais 40, ele tira o povo do Egito. Mas quando ele recebe o chamado, ele abre mão da sua riqueza, porque ele era um príncipe do Egito. Uns o Senhor tira da pobreza e leva para a bênção, e outros ele tira da riqueza e leva para uma vida comum. Olha como é que Deus é. E o que hoje se pregam dentro das igrejas? Ali no livro de 1 Coríntios capítulo 11, Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo, ele mesmo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja bem, na minha última pregação aqui, eu também notifiquei que, anterior à sua conversão, Paulo se chamava Saulo de Tarso. Era um homem que tinha uma situação considerável por ser um general romano, um homem de posição, muitas honrarias militares, acredito um salário muito bom, uma boa casa,
Mas ele abre mão de tudo isso para servir a Deus. Ele se torna um fazedor de tendas. Veja bem, e qual tipo de evangelho que se pregam hoje? Deus não fez a mim, não fez a você para que viéssemos a ser ricos. Deus criou a mim e a você para que o obedecêssemos. Somente isso. Para que fôssemos fiéis à sua palavra. Ele mesmo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Só que hoje não se fazem isso. Hoje o homem não busca a Deus nem tão pouco a sua justiça. Hoje o homem busca aquilo que Deus pode dar, por ele ser o dono do ouro e o dono da prata. É isso que se tem pregado hoje dentro das igrejas. Mas não se prega a humildade de Cristo. Porque Cristo, quando o homem aqui na terra, não usufruiu de riqueza. A própria palavra de Deus, ela diz que o próprio Filho do Homem não tinha nem mesmo aonde recostar a sua cabeça. Ele nasce em meio a uma manjedoura, entra dentro de Jerusalém montado num filhote de uma jumenta. Não é nem na jumenta, é no filhote da jumenta. O teto de Jesus era o próprio céu. Porque a única casa que ele tinha era de seus pais. Quando ele sai da casa dos seus pais, ele já não tem mais casa. Raras eram as vezes em que Jesus dormia dentro de uma residência. Raras foram as vezes. E por que eu e você, por que hoje o homem só prega prosperidade, só bênção, só conquista, e a gente vendo aí o mundo de cabeça para o ar, pessoas morrendo. Ainda há pouco eu estava vendo no meu Face, eu até mostrei para minha esposa, a rebelião que teve agora, na semana passada, num dos presídios ali de Goiânia. 9 mortos. Mostrou todos os 9 esquartejados. Troncos separados das pernas, separados dos braços, separados das cabeças. Homens picotados, cortados em pedaços. E hoje dentro da igreja, homens disputando um microfone, disputando cadeiras, bagunças, desordens, contendas, brigas, o falso evangelho sendo pregado dentro da maioria das igrejas, falsos profetas assentados na cadeira de Moisés, um evangelho totalmente deturpado, fora desta palavra. Ninguém fala mais do arrebatamento, não se falam do céu, não se falam do inferno, não se fala que após o arrebatamento aquele que ficar vai ser só misericórdia, não se fala sobre o dano da segunda morte, não se fala sobre isso dentro das igrejas. E com isso, aquele que se autocoloca, se autoproclama como crente, então, lamentavelmente está indo para o inferno, não está nem apercebido com isso. Você, líder, você que tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, você está levando quem te ouve para o inferno. E Deus vai te cobrar. A quem muito for dado, muito haverá de ser cobrado. E o que você tem feito com o dom que Deus lhe deu? O dom da ciência da palavra. O dom de ensinar o evangelho genuíno de Cristo Jesus.
o que você está fazendo com este dom, com esta palavra que Deus lhe deu. Você está mostrando o caminho do céu para o homem? Você está mostrando o caminho do inferno para o homem? Ou você está mostrando apenas um caminho reto? Que esse caminho reto vai levar o homem para o inferno. O que nós temos feito? Uma coisa muito interessante. No outro dia eu estava fazendo um estudo a respeito dos mestres com os seus discípulos, com aqueles que sucederam seus mestres. É uma coisa interessante e eu não vejo a igreja fazer nada disso. Eu estava observando a respeito de Elias e Eliseu. Elias fez várias maravilhas, vários milagres através da vida de Elias. Mas depois que ele é arrebatado numa carruagem de fogo, e Eliseu o sucede, muitas coisas que Elias fez, Eliseu também fez. Nós podemos ver ali no livro de 2 Reis, capítulo 2, no verso 8, nós podemos ver que Elias abriu o rio Jordão. No mesmo livro de 2 Reis, capítulo 2, já no verso 14, no mesmo capítulo, Elias no capítulo 2, verso 8, ele abre o rio Jordão. Mas nesse mesmo capítulo 2 de 2 Reis, já Eliseu, após o arrebatamento numa carruagem de fogo de Elias, 6 versículos após, Eliseu abre o rio Jordão. Elias mal tinha subido para a glória. 6 versículos apenas para frente. No versículo 8, Elias abre o rio Jordão. No versículo 14, Eliseu abre o rio Jordão. Olha só. A gente vê também que Elias, ele ressuscita o filho da mulher viúva, da botija do azeite, ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao verso 24. Elias faz esse milagre da ressurreição. Ele consegue ressuscitar pelo Espírito Santo uma pessoa, um menino. Eliseu, quando sucede, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa. No livro de 2 Reis, capítulo 4, no verso 32 ao 37, Eliseu ressuscita o filho da Sulamita. Olha só, Eliseu simplesmente ressuscita o filho da Sulamita. Sabe por quê? Porque poucos instantes antes de Elias subir na carruagem de fogo, ele pergunta para Eliseu: me pede o que tu queres que eu vou te dar, dentro das minhas possibilidades eu vou te dar. E o que Eliseu pede? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Olha só, Eliseu se preocupou com o seu lado espiritual. Ele não se preocupou com o seu lado humano. Ele não se preocupou com a sua vida na terra. Ele se preocupou com a sua vida espiritual. E ele diz: me dá uma porção dobrada do teu espírito. E Elias fala para ele: grande coisa pediste. E além da porção dobrada, ainda jogou para Elias a sua capa. E com a capa de Elias, ele no capítulo 8, no 2 Reis, verso 14, ele abre o rio Jordão. Olha só, e hoje nós seres humanos nos preocupando com tanta coisa que não diz respeito à espiritualidade, mas diz respeito a este maldito século que a Bíblia diz que jaz no maligno. Este século, esta terra voltada para uma Sodoma e Gomorra, para uma ninfeta Babilônia. Moisés, o grande líder Moisés, ele abriu o mar vermelho. Moisés morre, quem o sucede? Josué. Veja bem, Moisés abriu o mar.
pelo Espírito Santo, sempre pelo Espírito Santo. Tudo foi feito pelo Espírito Santo, inclusive a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito Santo, nada é pela carne. E hoje estão se fazendo na carne dentro das igrejas. Esses cães vorazes, esses ladrões, pilantras, canalhas, salafrários, ladrões. Josué, quando sucede Moisés, ele abre o rio Jordão. Veja bem, tudo continuidade dentro daquilo que os seus mestres, que os seus líderes fizeram. Eles se preocuparam em querer fazer, e tudo dentro de uma área espiritual, não carnal. É muito lindo isso. Davi, a Bíblia não fala sobre a sabedoria de Davi, mas fala sobre a sabedoria de Salomão. Mas Davi, quando ele morre, ele deixa algo pronto para o seu filho. Ele deixa um reino para o seu filho. E assim que ele assume, Salomão assume o reinado de seu pai após a sua morte, Deus visita Salomão em sonho. E Deus pergunta para Salomão: me pede o que quiseres, que eu haverei de te dar. Eu quero acreditar que Salomão olhou para o seu pai, para aquilo que o seu pai tinha deixado, por aquilo de bom que Davi tinha deixado. E eu quero acreditar que mesmo com todos os percalços de Davi, com todos os erros e pecados de Davi, mas eu quero acreditar que Salomão nunca pensou em lançar o nome do seu pai na lama, escandalizar o nome do seu pai. E o que ele pede a Deus? Senhor, me dá sabedoria, porque tu me deste um povo muito numeroso, e sem a tua sabedoria eu não vou saber conduzi-los. E o que Deus faz? Como não me pedisse nem ouro nem prata, olha só, como não me pediste nem ouro nem prata, nem tampouco a vida dos seus adversários, dos seus inimigos, nem armas, nem nada, nem carro, nem cavaleiros, nem nada, eis que te darei sabedoria e te darei riqueza. Te farei o homem mais rico da face da terra e mais sábio, como sabedoria nunca haverá de ter, nem tampouco riqueza. Olha só que coisa linda. Apesar que Salomão, quando ele recebe o reino de Israel, um reino rico, mas ele não olhou para a riqueza. Ele pediu sabedoria, porque ele olhou para o povo. Ele olhou para o povo de Israel. Ele se colocou no lugar do povo. Veja bem, vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Esse é o evangelho de Cristo, não é esse evangelho que se pregam hoje. Porque aqueles homens lá atrás, eles não olharam para o material nem para o visível, não olharam para os seus tempos, mas eles estavam sempre olhando para Deus. Só que nos dias de hoje, ninguém, raríssimas exceções, com raríssimas exceções, 90% não olham mais para Deus. Olham somente para o visível e para o palpável. Só olham para o seu umbigo. Só olham para um palmo à frente do seu nariz. Nada além disso. Uma coisa que me chama a atenção
Jesus, no livro de Mateus, capítulo 12, no verso 22, quando o homem aqui no nosso meio, ele fez muitas maravilhas, muitos milagres, ressuscitou pessoas. Mas um fato aqui, que eu coloquei como exemplo, porque Pedro também, no livro de Mateus 12, 22, o Senhor curou um endemoniado cego e mudo. Jesus Cristo curou um endemoniado cego e mudo. Quando ele ascende, assenta à direita de Deus Pai, ele deixa os seus apóstolos, ou seja, os seus discípulos aqui na terra, porque os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, começaram a fazer os milagres após a ascensão de Jesus, porque enquanto Jesus habitava na terra, eles não faziam nada, quem fazia era Cristo, eles somente aprendiam. E após o Pentecostes, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Aí ali no livro de Atos 3, do 1 ao 10, Pedro cura um coxo à porta do templo chamado Formosa. Ele deu continuidade. Ele não olhou para o tempo dele, ele não olhou para ele olhava sempre para Jesus. Aqueles homens e aquelas mulheres lá atrás não olhavam para si mesmos, eles olhavam para Jesus. Eles não se preocupavam com o que eles iam vestir, eles não se preocupavam com o que iam comer, eles não se preocupavam onde iam dormir, com o que iam de calçar, eles se preocupavam com Deus. Muito diferente de hoje. E veja bem, Jesus Cristo ressuscitou pessoas. Pedro também ressuscitou uma jovem. Está ali no livro de Atos, capítulo 9, 36 a 43. Paulo aprendeu tudo aos pés de Gamaliel. Quando conheceu a Jesus Cristo, ele aprendeu a graça, juntou o útil ao agradável. Aí Paulo ficou finíssimo. E ele teve um discípulo, Timóteo. Timóteo seguiu à risca tudo que Paulo ensinou, a ponto de Timóteo ter o seu livro. E ali no livro de João, capítulo 14, verso 26, Jesus Cristo, quando sobe para sentar à direita de Deus Pai, ele diz que ele nos deixaria o Consolador. Veja bem, eis que vos deixo o Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas que tenho dito e que tenho feito, e maravilhas maiores que a minha, através do meu Espírito, todos vós farão. Aonde está isso? Aonde estão as maravilhas? Aonde está o ensinamento? Porque se aqueles homens lá atrás, eles ensinaram, é porque o Espírito Santo os tomou para ensinar. E hoje, aonde está o ensinamento das Escrituras Sagradas? Hoje, aonde está o ensinamento do homem hoje dentro da igreja, trazendo esclarecimento para quem ele ouve? Volto a dizer, Jesus está voltando. Será que tem se falado isso dentro da igreja? Tem se falado do arrebatamento, volto a dizer, tem se falado do céu e do inferno, tem se falado daqueles que haverão de ficar, haverão de sofrer. Não tem, porque isso não é viável. O apóstolo Paulo, ele diz, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí volto a dizer, hoje dentro da igreja, as pessoas querem imitar a tantas pessoas desse século. Homens que passam maquininhas de crédito dentro da igreja. Será que Jesus Cristo, se ele estivesse no nosso meio hoje, ele como homem, se os apóstolos hoje como homens estivessem no nosso meio, na igreja do século 21, será que eles usariam uma máquina de débito de crédito dentro da igreja para recolher dízimos e ofertas? Será que aqueles homens fariam isso hoje dentro da casa de Deus? Será?
Será que eles derramariam aí um falso óleo ungido em cima de vassouras, em cima de canetas, em cima de meias, e venderiam por 100, 200, 300 reais, dizendo que são canetas, vassouras e meias ungidas? Será que Jesus Cristo faria isso? Será que os apóstolos fariam isso? Será que os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento fariam isso? São ladrões, porcos. Será? Por que nós não imitamos Adão? Ele cresceu e multiplicou. Por que a gente não pode imitar Noé? Obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Por que nós não podemos imitar Abraão? Crer somente em Deus e ter fé nele. Por que nós não podemos imitar a Moisés? Ele obedeceu e foi. E foi manso e sofredor. Por que nós não podemos imitar a Josué, um exímio espadachim? Não manusear a nossa palavra, mas manusear a palavra de Deus. Por que nós não podemos imitar a Davi, um bom guerreiro, não se intimida, e um bom rei? Por que nós não podemos imitar a Salomão? Por que Deus escolheu Salomão? Porque nas mãos de Salomão não tinha sangue. Nas minhas mãos, nas tuas mãos tem sangue. Porque muitas das vezes nós pedimos a Deus para visitar fulano e pesar as mãos sobre a vida de fulano. Davi em nenhum momento tocou na vida de Saul. E olha que ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Muitas das vezes fazemos orações contrárias contra irmãos e irmãs. Isaías, podemos imitar Isaías? Se prontificou a ir e foi, falou para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Tira o teu traseiro de dentro de um banco da igreja, principalmente você que está no altar. Evangelista das quantas, missionário das quantas, que não vai nem na esquina da sua casa falar de Jesus. Você, pastor, que acha que só porque agora está com uma igreja montada, já não precisa fazer mais nada. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Agora é que tu tem que ir. Jeremias nunca quis ser grande, a ponto de ele dizer: Senhor, eu sou uma criança. Hoje dentro da igreja todo mundo quer ser grande, quer ser o cara, quer ser o tal. Ezequiel, podemos imitar Ezequiel, não teve medo. Deus o chamou para profetizar contra as nações, abrir a sua boca para falar o que Deus mandava, não aquilo que o homem queria ouvir. Daniel, podemos imitar a Daniel, orar sem cessar. Fazer como Ana, chorar, fazer voto com Deus e cumprir o voto. Fazer como Esther, de uma escrava, virar uma rainha, não ter medo dos grandes. Fazer como Pedro, defender a igreja. No primeiro momento em que a igreja imaculada, santa, estava correndo perigo, ele mete a mão na sua espada e sai em defesa da igreja. Timóteo cumpriu cabalmente seu ministério. O apóstolo Paulo fala para ele: cumpre cabalmente o teu ministério, seja um bom evangelista. Temos cumprido o nosso ministério, o nosso chamado. Estevão, um homem cheio de poder, a palavra de Deus ela nos diz, um homem cheio de poder. Tiago não fugiu à verdade,
Leia o livro de Tiago, que você vai ver o que Tiago fala. Paulo, sem palavra, o homem que escreveu 11 epístolas. Jó tinha, perdeu, e por não ter murmurado nem reclamado, Deus restituiu tudo a ele. Foi para isso que Deus fez a mim, a você, a nós, a sua imagem e a sua semelhança. Deus não nos fez para termos as coisas desse mundo, até porque nós estamos nesse mundo, porém não pertencemos a ele. Este mundo vai ser destruído, esta terra haverá de ser destruída, porque Deus haverá de fazer novos céus e nova terra. Então por que você, líder, só fala desta terra? Comece a falar do céu, comece a falar do inferno, comece a falar do arrebatamento, porque Deus vai te cobrar. O Senhor falou para Ezequiel: das tuas mãos eu vou requerer o sangue de cada um deles, se você não os alertar do seu mau caminho. Está ouvindo aí, ó, o louvor do Samuel Mariano? Últimos dias. Porque não se fala do arrebatamento dentro da igreja. Muita gente apegada com as coisas dessa terra. Aí. Que nós possamos parar de falar desse século. Que nós comecemos a falar do céu, do inferno, do arrebatamento da igreja. Que comecemos a falar de Jesus Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode proporcionar. Que paremos de falar dessa maldita prosperidade, dessas malditas teologias de bênçãos, vitórias, conquistas e essas malditas campanhas. Vamos tirar este câncer dentro da igreja. E vamos trazer a cura do Espírito Santo de Deus para quem nos ouve. Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Que Jesus Cristo ele possa abençoar a sua casa. E que Ele possa te dar sabedoria para você saber que Deus não é visível e nem tampouco é palpável. Não foi esse Deus que Deus nos manda pregar. Bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram, que somos nós hoje, do que aqueles que viram, porém não creram, que são aqueles lá de trás, que preferiram crucificar Jesus Cristo, o vendo, e soltaram um ladrão, do jeito que acontece hoje dentro das igrejas. Jesus Cristo já não é mais o dono da sua própria casa. Hoje o dono da igreja é Barrabás. Um salteador, um ladrão, um enganador, um mentiroso, um homicida. Barrabás é o dono da igreja do século 21. Já não é mais o Senhor. Que Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.